Olá, amigos. Bem-vindos à Ucrânia. Não me veem sempre com um capacete? Olhem essa beleza atrás de mim. É o César. Estamos em uma posição de artilharia da 155 Brigada Anne de Kiev, que foi formada e equipada na França. Estamos aqui em frente a Pokrov, pois você pode ouvir os tiros ao nosso redor. Amigos, as ruas estão a 6 km à esquerda, os FPVs estão atingindo aqui e tivemos carcaças na estrada. A estrada está totalmente correta lá. Continuaremos dirigindo rápido, pois isso nunca mudará. Ainda há civis, ainda há pessoas morando, então você vê tudo ao nosso redor, mesmo estando a 5, 6 km da frente. Em todo lugar, você tem essas futuras linhas de defesa, então todas as árvores, obviamente, são trincheiras por toda parte. Aqui, à direita e à esquerda, você vê como os campos já foram preparados. Então, há coisas escondidas. Mas, em resumo, você vê aqui como está organizado. Ao nosso redor, há campos e, quando passamos uma barreira, há trincheiras com minas. Arame farpado por dentro, nada agradável. Aqui é uma posição com munições à espera deles, evitando o transporte. Eles já sabem que em certos pontos possuem tudo o necessário para se proteger. Para se abrigar se necessário, existem as redes de proteção contra drones e kamikazes russos. Ao receberem a ordem, eles levantarão o canhão e terão 3 minutos para partir novamente. Isso significa que os russos e os ucranianos têm sistemas de contrabateria. Isso significa que, quando um projétil é disparado, você tem radares à frente que vão fazer uma triangulação e vão saber a posição aproximada de onde a munição partiu. Isso significa que, em seguida, eles também vão disparar projéteis, um projétil de César. Ele leva 70 segundos para chegar. O interesse em ter, obviamente, um canhão montado em um caminhão. Então isso significa que eles podem partir antes que... Isso significa que eles serão capazes de partir antes que os russos tenham tempo de partir. 3 minutos. É isso que garante ao canhão César a sobrevivência, que é a mais alta de todos os canhões que vemos aqui. Porque ele está com rodas ao invés de esteiras mais lentas. E nem me referi aos M777, que são canhões montados. Eles vão ter quase 1/3 dos equipamentos fornecidos perdidos, enquanto estamos apenas em 10% para os Césares. Todos os homens ao meu redor foram mobilizados, não são voluntários engajados. Mas eles receberam um treinamento que durou 3 meses na Ucrânia para as bases da artilharia, e depois 3 meses de especialização na França para aprender a usar o César. Eles foram implantados aqui a partir do início de dezembro do ano passado, com uma eficácia super interessante. O objetivo deles, com esse canhão de alcance de até 40 km, é parar os russos. Há 2 equipes responsáveis por isso, os operadores de drones e os operadores de artilharia. O objetivo das 2 equipes é garantir que a infantaria na linha de frente nunca sofra contato com os russos. Isso significa que os russos estão chegando. Eles são detectados pelos operadores de drones, são destruídos pelos First Person View, ou por pequenos bombardeios, e também pelos canhões César. Existem 2 tipos de artilharia francesa usados aqui, os AMX-10. Aqui estamos a cerca de 7, 8 km dos russos, ainda em uma posição a uma distância de First Person View, kamikaze. E basicamente, de 7 a 40 km de distância são os canhões César. Eles chegam aqui, atiram e vão embora. Vamos dar a eles posições, coordenadas, azimutes de distância até o milésimo de milímetro de grau, e isso permitirá acertar com muita precisão. Os russos regularmente atiram nos drones quando eles retornam. Aparentemente há ruídos de drones do nosso lado. Temos que ir, somos engraçados. Ok, amigos, temos que ir. Agora vamos para o centro de operações. Ei, está fechado. Agora vamos a um quartel-general para entender como funciona. Pessoal, falta 1 semana. Porém, eles não possuem um sistema de interferência contra drones que custa 4.000 euros. Então você pode apoiá-los, pois isso realmente salva vidas e eles precisam disso. Os Césares não foram afetados até agora por serem muito rápidos, mas isso é importante. Voltamos pro carro. Então, o que aconteceu quando estávamos na posição de artilharia é que houve uma necessidade de apoio em um momento. Então, uma das posições muito próximas à outra atirou. Essa é a explosão que ouvimos, que estava bem próxima. Normalmente, quando os projéteis chegam até nós, ouvimos que está chegando e então explode.
Então eram nossos amigos bem ao lado que atiraram. Havia também um drone russo de observação por perto, por isso voltamos. Bastante rapidamente para... Foi uma exfiltração, você viu ao vivo? Para se afastar dessa área. Porque estando a apenas 6 a 7 quilômetros dos russos, isso permite que eles atirem a 30 quilômetros na profundidade russa. Isso é uma grande vantagem, sem dúvida, do canhão César. Vamos, estamos quase chegando ao quartel-general da artilharia. Vamos explicar como isso funciona. Então, chegamos ao centro de comando, onde eles vão acompanhar os alvos que vão dar as ordens de correção para a artilharia. É aqui que todas as informações vão subir. Eles veem muitas informações ao redor. Eles também vão saber onde estão os drones russos de observação. Isso significa que eles vão poder dizer a eles que já podem sair de sua posição para atacar. A eficiência é tão importante que eles podem ter apenas um canhão e esse único canhão lida com um alvo. E como os russos não têm, aparentemente aqui, contra-bateria, ou seja, eles não conseguem detectar a fonte de tiro ucraniana. Os ucranianos conseguem disparar rapidamente, em apenas 5 minutos, fazendo de 2 a 3 séries de tiros. Durante esses 2 a 3 tiros, eles permanecem no mesmo lugar, corrigindo a mira e atirando novamente. Ainda possuem mais de 100 munições disponíveis. Para uma posição de artilharia, então eles têm o suficiente para alguns dias. Não há mais problema de fornecimento de munições. Então, Se olharmos para esta foto, esse é o primeiro golpe. portanto, nós devemos fazer as Jogadas. corretas. Como eu já disse sobre a tesoura, é como um escultor. Mas se estamos falando de direção e distância, tudo depende das alças e dos cabos de armas que usamos. Então, É muito difícil de... porque você tem muitos recursos. Isso não funciona exatamente da mesma maneira que em... Em inglês, existem 2 muros no mundo. Eu não ouvi nada. Os antigos sistemas soviéticos. Sim. NATO Oeste 155. É por isso que temos diferentes sapatos com diferentes luvas. Para a direção é sempre... Duplicado, mas... Para a distância devemos nos adaptar. Agora, estamos coletando fogo, há um reservatório, vemos o reservatório. Ele está cada vez mais próximo. Sim, cada vez mais próximo. O terceiro, eu acho, será muito... E Qual... é a distância. Aproximada do César? Você está a 40 quilômetros de... Sim, se usarmos alças especiais com o modo de foguete adicional, eu não tenho... Modo? Mais de propulsão a jato. É uma geração de gás, este sistema faz reações químicas e gera gás. Então isso acelera? E esse gás oferece uma propulsão a jato. Uma adição de velocidade. Em geral, o tempo de voo de uma flecha pode ser de 70 segundos. E você usa flechas bônus ou esse tipo de coisa? Nós gostaríamos, mas ainda não as recebemos. E o que precisamos é saber como operar com essa coisa. É um programa para os Detentores. Sei. Então, fácil de usar. Você vê uma diferença na precisão do César em relação ao sistema ocidental? Sim, claro, César é o melhor. Para a precisão, ele é o melhor.
Mesmo o M777 dos Estados Unidos da América. É uma arma muito boa, Sage, mas foi projetada para trabalhar com o Chinook, então você não pode usar já a aviação lá. É um... Abatido. Os aviões não usam... Sensores. Os aviões não usam distância de menos de... km, porque eles serão... Fechados imediatamente. E como você evoluiu? Você mudou? Você foi treinado na França, você disse que era bom, mas para a Ucrânia precisamos nos adaptar. Sim, claro. Você mudou muitas coisas, por exemplo, seus protocolos... De ataque? Sim, descreva. A situação. Eu fui treinado na França. O cenário é o seguinte. A equipe que trabalha com César Shell vem com um homem a menos. E eles... cuidando de fazer taco, mano. Eu disse, pare, pessoal, pare. Se um chega, o outro chega em 50 segundos. Ok, vocês deveriam primeiro X. Ir. Sim, é uma picada para dizer, mas é um fato. É preciso ser cético e... prático. Em seguida. Vou perder os 4 de vocês e a arma. Porque é uma guerra muito diferente. Sim, claro. E quanto à evolução no uso de César, por exemplo? Você usa sistemas de correção de fogo, mas é muito complicado. Muito complicado, muito lento, muito complicado. Pelo custo do seu equipamento, podemos comprar 100 drones, nos preparar para os homens e fazer o nosso... trabalho. Se... é uma maneira de ser eficiente. Então nós perdemos Kropiva? Nós também podemos fazer isso, mas quando estudamos artilharia na academia, geralmente Krapivar não computa nada. É apenas uma base de tabela de fogo. A única coisa que podemos calcular são as correções para a temperatura do calor, a classe de peso do calor. E cada calor tem uma classe de peso. Claro, é tudo. Eu apenas assisti ao stream e eu vi de onde o calor vinha. Eu olhei para o objetivo e disse, ok, os caras à esquerda, 1 milha a 2 milhas. A garrafa está elevada, é isso. Isso é incrível. Isso vem da experiência, claro. E quando você atira 100 bolas por dia, você se... não acostuma. Sim. Acompanharemos uma operação. Devido aos constantes bombardeios, os russos se acumularam em um bunker com entrada neste prédio. Então só estamos esperando a chegada do primeiro tiro. Normalmente não atira em linha reta devido a fatores como vento, clima e frio. E provavelmente haverá uma correção. Estamos esperando que isso aconteça. Ok. Então, lá... Você vê a diferença do tiro aqui, em vez de lá, vamos fazer a correção. Então no aplicativo Kropiva... onde foi? O tiro? Para que você possa medi-lo? Então a primeira estava aqui, por aqui. O primeiro tiro ocorreu aqui a uma distância de 55 metros a mais do que estávamos. Daquele lado. E então ele poderá enviar... suas correções. E então eu dou uma correção. Ok, vamos ver. A correção. Ok, então amigos, então aí ele acabou de enviar. Então é o número do alvo, etc. Para que mesmo se o WhatsApp for interceptado, ninguém possa aproveitar as informações sobre correção de tiro, tipo de projétil, etc. E aí está, 530, por exemplo, é a velocidade de saída do projétil do canhão, que não é exatamente a mesma que você vê aqui. 554. É por isso que há uma pequena diferença. Entre a teoria e a realidade, há uma diferença de algumas dezenas de metros por segundo. Então agora nós... esperamos o segundo tiro com essa correção. Eu lembro o... primeiro tiro, ele estava por ali. E nós estamos mirando no nível da Cruz Branca, bem no centro.
Se a entrada está lá, talvez fosse o alvo. Acredito que haja apenas 5 metros separando os dois pontos. Então, mesmo que o bunker, a entrada do bunker seja isso, já pode ter sido atravessado. Ok, você precisa de mais um? Mais uma correção depois disso? Sim. Sempre preciso de algumas correções. Mais uma correção. Veja. Aqui as ventilações. Na verdade, é porque há buracos embaixo. Então, na verdade, estamos atacando os russos que estão embaixo dessa pilha de areia. E aí, você vê a entrada e, nesse momento, a pequena descida. Eles estão por toda essa extensão. Então, o problema dos russos é que agora sabem que foram descobertos. Mas se saírem, estão mortos. Então, amigos, vocês veem aqui isso. São drones que estão voando hoje do lado russo neste... Orlandis, um Zala, outro Zala, um Scat, 350 metros. Agora, os ucranianos têm a posição dos drones First Person View russos que foram abatidos. Então, sabemos... É uma nova informação que é realmente muito recente na frente. Eles sabem qual área está sendo visada e podem alertar as pessoas no local. Então, Zala, aí vemos que são grandes drones de observação, mas... Os First Person View estão realmente se movendo, esse aí vai se mover. Portanto, os drones First Person View russos agora também são detectáveis, então aqui você vê, temos o retorno de todos os drones ucranianos que estão na área. Vemos a qual brigada eles pertencem, é claramente 155 na qual estamos, a brigada Handakif. Vemos gradualmente o que estão fazendo. Alguns drones estão preparando o bombardeio. Lá vemos caras que estão passeando, né? Então é um russo que está se... Alvejar. Você vê as explosões? Não. É o F ponto de vista, estávamos dizendo o... Aqui está, F ponto de vista. Então isso é um drone kamikaze. E então nosso drone, o drone que estamos observando, dá indicação à artilharia ou ao drone F ponto de vista para ir. Atingi-lo, então... Lá, ele se escondeu nesta casa. Então, em geral, aqui... Eles dizem que a partir do momento em que os veículos chegam, eles são destruídos instantaneamente. É por isso que os russos enviam homens a pé e espalhados pelos campos, quanto mais eles estão espalhados, menos. Um projétil vai matar muitas pessoas ao mesmo tempo.